Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo saudar a todos os nossos irmãos do Centro Espírita Enviados de Jesus, na cidade de Gravatá, em Pernambuco. Diz-nos a benfeitora Glorinha: os anjos e os demônios são criações humanas multimilenares, que vêm atravessando a linha do tempo, amparadas na falsa ideia de intervenção da divindade nesse processo. Em realidade, todos são criados simples e ignorantes. E pela construção diuturna do livre-arbítrio, precisam fazer escolhas. Umas são certas, outras erradas. A partir desta reflexão da mentora, eu desejo propor que façamos uma reflexão sobre o tema A Luta contra o Mal. Se pensarmos sobre a origem do mal, veremos que ela está no livre-arbítrio humano. Ao conviver no mundo corporal, o homem se entregou a certas paixões que deveriam ser usadas apenas como instrumentos de trabalho, instrumentos para a sua sobrevivência. Mas o que ocorre? Ocorre que ele se apega à matéria. E em se apegando à matéria, ele permite que as paixões o controlem. E neste momento, como ele deseja cada vez mais para si, ele começa a prejudicar os outros em busca destes benefícios. É quando ele se torna egoísta. E a gente percebe que no momento de escolha entre a vida espiritual e a vida material, o homem, invariavelmente, escolhe errado e acaba escolhendo a vida material, com todas as suas consequências para o futuro. A origem do mal moral está no homem, está no indivíduo, em cada ser humano, está na sua escolha por não viver, não pautar a sua existência pelas leis de Deus, pelas leis divinas, por não utilizar a sua inteligência, uma faculdade, uma capacidade que Deus deu ao homem para saber a diferença entre o bem e o mal. E que é fundamental, é essencial, no momento de fazer uma escolha. O mal moral é fruto exclusivo do livre-arbítrio humano. É uma criação do homem. Nós mesmos o criamos. E isso é tão verdade que existem espíritos que seguiram em linha reta. O que isso significa? Significa que desde o começo eles só seguiram o caminho do bem moral. Nunca se permitiram entrar pelos atalhos do mal moral. Como nos explicam os espíritos superiores em O Livro dos Espíritos. Nós precisamos entender que o mal moral ele não é necessário
Não há nenhuma obrigatoriedade. Nós mesmos o criamos quando negamos a lei divina, quando fazemos escolhas equivocadas. Aqueles que sempre fizeram as melhores escolhas, evidentemente, têm um porvir mais ditoso, porque estiveram sempre no caminho do bem, não obstante as dificuldades que enfrentaram. As dificuldades com o corpo físico, as dificuldades com o corpo espiritual. Veja-se, por exemplo, a vida, a existência de Chico Xavier. Chico Xavier, do ponto de vista físico, teve todas as doenças possíveis e imaginárias, mas nunca perdeu a vontade de servir, de ser brando, de ser pacífico, sempre procurando fazer as melhores escolhas. Teremos nós alguma dúvida do local onde agora o espírito Chico Xavier esteja no plano espiritual? Claro que não. Nós bem sabemos disso. Mas para melhor nós entendermos este assunto da luta do bem contra o mal, eu vou lhes narrar uma história que está presente na obra Boa Nova, da lavra mediúnica de Humberto de Campos e Chico Xavier. Esta obra tem um capítulo intitulado A Luta contra o Mal, o mesmo título que dei a esta reflexão. Como em textos anteriores, nosso irmão X revisita na tela do tempo os encontros de Jesus, de onde brotavam os mais belos ensinamentos, perenes e aplicáveis na linha do tempo sem fim. Um patrimônio eterno para quem deseja andar na trilha do bem. A narrativa vai se dar em torno do discípulo Tadeu, um dos discípulos de Jesus. E os diálogos entre ele e Jesus se constituem pérolas de valor inestimável para todo verdadeiro cristão. Diz-nos Humberto de Campos: de todas as ocorrências da tarefa apostólica, os encontros do Mestre com os endemoniados constituíam fatos que mais impressionavam os discípulos. A palavra diabo era então compreendida na sua justa acepção. Segundo o sentido exato da expressão, era ele, o diabo, o adversário do bem, simbolizando o termo. Dessa forma, todos os maus sentimentos que dificultavam o acesso das almas à aceitação da boa nova, e todos os homens de vida perversa, que contrariavam os propósitos da existência pura, que deveriam caracterizar as atividades dos adeptos do Evangelho. Então a gente já precisa reconhecer que naquele tempo, no tempo de Jesus, a figura do diabo, do demônio, era uma coisa muito frequente na cabeça das pessoas. Eles ainda não tinham, até então, a verdadeira ideia do que são esses demônios. Não tinha chegado ainda o Consolador prometido para esclarecer isso. Humberto prossegue dizendo: dentre os companheiros do Messias, Tadeu era o que mais se deixava impressionar por aquelas cenas dolorosas. Aguçavam-lhe sobremaneira a curiosidade de homem, os gritos desesperados dos espíritos malfazejos
que se afastavam de suas vítimas sob a amorosa determinação do Mestre Divino. Quando os pobres obsidiados deixavam escapar um suspiro de alívio, Tadeu volvia os olhos para Jesus, maravilhado de seus feitos. Ficamos nós a imaginar que o Tadeu ficava estarrecido, como todos. Nós também ficamos agora. Quando viu aqueles espíritos, aqueles obsessores terríveis, ser expulsos das criaturas pela palavra amorosa de Jesus. Lembremos-nos daquela cena com o gadareno, que Jesus pergunta quem és tu, e a resposta do obsessor: nós somos uma legião. E Jesus, com toda a sua autoridade moral, retira a legião, que acaba penetrando os porcos que se atiram montanha abaixo. Mas diz ainda o nosso querido Humberto de Campos: certo dia em que o Senhor se retirara com Tiago e João para os lados de Cesareia de Filipe, uma pobre demente lhe foi trazida, a fim de que ele, Tadeu, anulasse a atuação dos espíritos perturbadores que a subjugavam. Entretanto, apesar de todos os esforços de sua boa vontade, Tadeu não conseguiu mudar a situação. Somente no dia imediato, ao entardecer, na presença confortadora do Messias, foi possível à infeliz dementada recuperar o senso de si mesma. Ou seja, o que aconteceu lá naquela passagem do menino que caía no fogo e na água, o menino lunático, também aqui acontece agora com uma dementada, uma pessoa que está no estado de profunda alteração psíquica. O Tadeu não consegue, e isso só vai ser conseguido no dia seguinte, quando chega Jesus. Observando o fato, Tadeu caiu em sério e profundo cismar. Cismar significa pensar insistentemente. Por que razão, pensava o Tadeu, o mestre não lhes transmitia automaticamente o poder de expulsar os demônios malfazejos para que pudessem dominar os adversários da causa divina? Se era tão fácil a Jesus a cura integral dos endemoniados, por que motivo não provocava ele de vez a aproximação geral de todos os inimigos da luz, a fim de que, pela sua autoridade, fossem definitivamente convertidos ao reino de Deus? O pensar de Tadeu é o pensar, talvez, de muitos de nós, né? Por que é que Jesus não havia dado condições a ele para que ele resolvesse logo isso? É como se fosse Jesus outorgasse alguma coisa para eles, algum poder para eles, quando na realidade o poder estava neles mesmos. O que Jesus diz lá aos discípulos com a questão do menino lunático que caiu no fogo e na água: se a vossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, vós dirias a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria. Essa era a razão pela qual Jesus nunca outorgou esse poder a eles. Eles precisavam construir isso. Prossegue Humberto: com o cérebro torturado por graves cogitações e sonhando possibilidades maravilhosas para que cessassem todos os combates entre os ensinamentos do Evangelho e os seus inimigos, o discípulo inquieto procurou avistar-se particularmente com o Senhor, de modo a expor-lhe, com humildade, suas ideias íntimas. O Tadeu tinha lá um sonho em que um dia haveria um aniquilamento total dos inimigos do Evangelho. Todos eles se converteriam ao Evangelho e não haveria mais aquelas lutas
tirânicas e titânicas entre os maus espíritos e as criaturas. Numa noite tranquila, então, o Tadeu vai se encontrar com Jesus. Depois de lhe escutar as ponderações, perguntou-lhe Jesus em tom austero. Eu fico imaginando que Jesus olhou para Tadeu assim com uma expressão bem séria e perguntou para ele: Tadeu, qual o principal objetivo das atividades de tua vida? Aí Humberto diz: como se recebesse uma centelha de inspiração superior, respondeu o discípulo com sinceridade: Mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no coração. Ao que Jesus redarguiu: se procuras semelhante realidade, por que a reclamas no adversário em primeiro lugar? Seria justo esqueceres as tuas próprias necessidades nesse sentido? Se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor em nosso Pai, indispensável se faz. Reconheçamos que todos somos irmãos no mesmo caminho. Olha que interessante. Jesus chama a atenção de Tadeu que o esforço dele em resolver o problema do outro, esse mesmo esforço deveria se dar inicialmente com ele próprio, com o próprio Tadeu. De exorcizar, de expurgar de si as frações do mal que todos nós carregamos. E que aquela criatura que estava ali, dita endemoniada, na realidade era igual a ele, ao Tadeu. Por isso que Jesus diz: somos todos irmãos no mesmo caminho. E aí o Tadeu faz uma pergunta: Senhor, os espíritos do mal são também nossos irmãos? Insistiu ele admirado. Ao que Jesus disse: toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a túnica da redenção pelo bem. Acaso poderias tu duvidar disso? O discípulo do Evangelho não combate propriamente o seu irmão, como Deus nunca entra em luta com seus filhos. Aquele apenas combate toda manifestação de ignorância, como o pai, que trabalha incessantemente pela vitória do seu amor junto da humanidade inteira. Então Jesus está fazendo uma comparação, entre a atuação do discípulo de cada um de nós e a atuação de Deus. Enquanto nós lutamos no combate das manifestações da ignorância, lutamos para o esclarecimento das criaturas, nosso Pai trabalha incessantemente pela vitória do amor dele, de Pai, para todos, indistintamente. Aí o Tadeu disse a Jesus: mas não seria justo, e disse com uma certa convicção, convocarmos todos os gênios malfazejos para que se convertesse à verdade dos céus? A solução de Tadeu é uma solução simplista, aparentemente pela lei do menor esforço. Porque ele imaginava assim: olha, reúne todos os gênios malfazejos, todos os espíritos do mal, dá-lhes uma tremenda reprimenda e coloca todo mundo na trilha do bem. Fácil seria, não? O mestre, diz Humberto, sem se surpreender com essa observação, disse: por que motivo não procede Deus assim? Ele já começa perguntando ao Tadeu. Em seguida, outra pergunta: porventura, teríamos nós uma substância de amor mais sublime e mais forte que a do seu coração paternal? De Deus? Tadeu, jamais ouvidemos o bom combate.
Se alguém te convoca ao labor ingrato da má semente, não desdenhes a boa luta pela vitória do bem, encarando qualquer posição difícil como ensejo sagrado, para revelares a tua fidelidade a Deus. Abraça sempre o teu irmão. Se o adversário do reino te provoca ao esclarecimento de toda a verdade, não desprezes a hora de trabalhar pelo triunfo da luz, mas segue o teu caminho no mundo atento aos teus próprios deveres, pois não nos consta que Deus abandonasse as suas atividades divinas para impor a renovação moral dos filhos ingratos que se rebelaram na sua causa. Se o mundo parece povoar-se de sombras, é preciso reconhecer que as leis de Deus são sempre as mesmas, em todas as latitudes da vida. É indispensável meditar na lição de nosso Pai e não estacionar a meio do caminho que percorremos. Os inimigos do reino se empenham em batalhas sangrentas. Não ouvides o teu próprio trabalho. Padecem no inferno das ambições desmedidas? Caminha para Deus. Lançam a perseguição contra a verdade? Tens contigo a verdade divina, que o mundo não te poderá roubar nunca. Os grandes patrimônios da vida não pertencem às forças da terra, mas às do céu. O homem que dominasse o mundo inteiro com a sua força teria de quebrar a sua espada sangrenta ante os direitos inflexíveis da morte. E além desta vida, ninguém te perguntará pelas obrigações que tocam a Deus, mas unicamente pelo mundo interior que te pertence a ti mesmo, sob as vistas amoráveis de nosso Pai. Nossa, fantástico, hein? Que resposta de Jesus! A resposta de Jesus é a resposta para todos nós. Muitas vezes estamos mais interessados em corrigir as pessoas do que corrigir a nós mesmos. Lembrando lá a passagem evangélica, é mais fácil ver o cisco no olho do outro do que a trave que oblitera a nossa visão. Mais fácil corrigir do que ser corrigido. Aí Humberto diz: Tadeu contemplou o mestre, tomado de profunda admiração. Seus esclarecimentos lhe caíam no espírito como gotas imensas de uma nova luz. Aí o Tadeu vai dizer a Jesus: Senhor, vossos raciocínios me iluminam o coração. Mas serei externando meus sentimentos de piedade pelos espíritos malfazejos? Não devemos, então, convocá-los ao bom caminho? Tem-se a impressão que o Tadeu estava com uma ideia fixa em relação a esta convocação para os espíritos malfazejos. Mas Jesus responde: toda intenção excelente será levada em justa conta no céu. Mas precisamos compreender que não se deve tentar a Deus. Tenho aceitado a luta como o Pai me envia e tenho esclarecido que a cada dia basta o seu trabalho. Nunca reuni o colégio dos meus companheiros para provocar as manifestações dos que se comprazem na treva. Reuni-os em
todas as circunstâncias e oportunidades, suplicando para o nosso esforço a inspiração sagrada do Todo-Poderoso. Aí disse o Tadeu: Senhor, vossas palavras são sempre sábias. Entretanto, de que necessitarei para afastar as entidades da sombra quando o seu império se estabeleça nas almas? Tadeu está querendo a receita. Aí Jesus diz a ele: voltamos assim ao início das nossas explicações. Jesus já tinha dito lá atrás, né? Quando ele começa o diálogo. Pois para isso necessitas da edificação do reino no âmago do teu espírito, sendo este o objetivo de tua vida. Só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Então, de novo, Jesus insiste com Tadeu que a primeira modificação, a primeira correção, a primeira alteração é no próprio indivíduo, é em cada um de nós, para que depois a gente possa tentar a correção do outro. Tadeu guardou os esclarecimentos de Jesus para retirar de sua substância o mais elevado proveito no futuro. Nós também. Nós precisamos guardar esses esclarecimentos. Nós precisamos lê-los, relê-los, interpretá-los, meditá-los, porque nós vamos precisar usá-los em nós mesmos e dia haverá em que precisaremos usar com os nossos irmãos. Conclusivamente, a partir desse relato, podemos recorrer ao benfeitor Emmanuel para encerrar a reflexão, com um trecho lá do capítulo 33 da obra Justiça Divina. O que é que o Emmanuel diz nesse capítulo 33 e que fui buscar como forma de conclusão para a nossa reflexão de hoje? Diz o Emmanuel: os gênios perversos das interpretações religiosas somos nós mesmos, quando adotamos conscientemente a crueldade por trilha de ação. E eu queria fazer uma pequena chamada de atenção, é que nós não interpretemos crueldade exclusivamente no seu sentido mais literal, mas no seu sentido mais amplo, entendendo por crueldade toda a falta de amor, toda a falta de paciência, toda a falta de compreensão, toda a falta de calma. Esperando ter contribuído para o entendimento deste assunto, a luta contra o mal, eu agradeço o carinho da atenção, as boas vibrações dispensadas e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.